novamente juntos para darmos sequência ao estudo do livro Tramas do Destino, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Dificuldades à mediunidade. A reencarnação em si mesma constitui misericórdia do Senhor, que não deseja a morte do pecador, mas a sua redenção. Em consequência, todas as faculdades de que o ser humano se encontra investido são talentos que lhe cabe multiplicar, valorizando-se pelo bom uso que lhes dá. Exigem cuidados, educação, disciplina, mediante cujo exercício mais se aprimoram. Impõe zelo com que sejam resguardadas da insensatez que os perturba, quando não os descontrola e inutiliza. Nesse sentido, a mediunidade, que é uma faculdade parafísica, graças às suas sutis tecituras nos mecanismos do espírito, através do perispírito que a exterioriza pelo corpo somático e mediante o qual recebe as respostas vibratórias mais severas, responsabilidades confere ao usuário, impondo-lhe maior soma de vigilância. Padecendo gravames e sujeita a escolhas sutis que se transformam em penosos obstáculos, a mediunidade é ponte preciosa de serviço entre os dois mundos. Incompreendida pela maioria dos usufrutuários, padece um sem número de conjunturas e experimenta aguerrido combate de um como de outro lado da vida. Para exercê-la com nobreza é necessário escolher o caminho da abnegação, a via redentora, abraçado à caridade e ao amor, iluminando por dentro pela paciência, pela tranquilidade, a fim de não se tecer a excesse do mistério ou confundi-la nas sombras com que se perturba e infelicita. Sua correta condução propicia inefáveis alegrias, produzindo emoções transcendentes que visitam a alma em permanente musicalidade de harmonia. Através desse esforço, dilatam-se os registros que põem o médium em contato com as doces vibrações do mundo da verdade e franqueiam-lhe os portais do infinito, por onde se adentra, estuante, restaurando as energias combalidas e alertando com preciosas forças a fim de não estacionar nem recuar. Relegada ao abandono, favorece a parasitose psíquica de imprevisíveis resultados, que dão margem a processos obsessivos de grande porte, gerando perturbação e desdita em volta dos passos. Utilizada com leviandade, converte-se em instrumento dúplice de que se utilizam os espíritos bons e maus, conforme a direção que se lhe aplique o médium, segundo as suas inclinações, desejos, paixões, acalentados interiormente. Asseverou Allan Kardec que, entre as dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque em primeira linha a obsessão, isto é, domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Bem se depreende do texto, ao referir-se à prática espiritismo, que o codificador alerta sobre a aplicação da mediunidade, porquanto, decorrendo o seu ministério em clima de sintonia, sempre se vincula aos espíritos com os quais o ser humano se compraz conviver psiquicamente. Como os inferiores são mais comuns no intercâmbio com seres humanos por invigilância destes, eles se compartilham a vida, produzindo constrangimentos obsessivos por ignorância, e quando são maus, impondo-os por desforço, inveja e vaidade. Os antídotos, porém, contra tais fatos, como de quaisquer outros, são o conhecimento, o estudo correto e salutar, vivência do Espiritismo. Além desse penoso gravame, a obsessão imposta pelos desencarnados diretamente, outros já inspirados pelos espíritos imperfeitos, o açodar das paixões inferiores, que cada ser conduz consigo, assolando desejos desenfreados de qualquer nomenclatura, o arrojar pessoas inescrupulosas sobre ou contra o portador das forças mediúnicas. O mesmo ocorre em relação aos indivíduos que,
se esforçam por preservar suas faculdades morais, que então experimentam o cerco nefasto que lhes é imposto pelas mentes atormentadas da erraticidade. As facilidades de toda a natureza, desde a bajulação mentirosa, às incursões mais atrozes no que diz respeito aos deveres assumidos. Noutro sentido, as dificuldades residem no próprio médium, invariavelmente um espírito conduzindo pesados ônus do passado, que lhe cumpre resgatar a sacrifício a extenuante esforço de liberação. Aquinhoado com as percepções que lhe atestam a sobrevivência, deixa-se invigilante, embair pela perturbação, derrapar na vaidade, atribuindo-se dons excepcionais, valores que sabe não possuir, mas finge deter, como se os espíritos se lhe dependessem, atendendo-o a seu talante. Logo, porém, sucumbe, manietado pela própria falácia, perde o contato com as entidades respeitáveis, mantendo as vinculações com aqueles que lhe são afins. Passa, dessa forma, a experimentar o insucesso nos empreendimentos espirituais e, quando tal ocorre, compromete-se pela argumentação mentirosa ou recorrendo à fraude indesculpável a fim de manter uma posição de relevo enganoso. Faço uma parte aqui, meus amigos. Isso se acontece sempre com essas pessoas que têm o dom mediúnico e o usam para ganhar dinheiro. E agora, com acesso à internet, isso é mais comum, porque as pessoas pedem likes, ganham dinheiro nas suas plataformas, fazem consultas pagas, usando a mediunidade, que é um dom do Espírito Maior, da graça divina, e não se pode comerciar com as dádivas do Espírito Divino, não é verdade? Então, nesse caso, essas pessoas começam a perder a sua mediunidade, elas passam então a enganar, fraudando essas comunicações, pondo coisas da sua própria cabeça, dizendo como verdades. Então, é preciso sempre estar atento, em nosso caso e no caso daqueles a quem seguimos. Seguindo com o nosso estudo. A vaidade, em qualquer situação, é sempre reprochável. No mérito mediúnico, além de condenável, transforma-se em tóxico letal que destrói de início quem lhe dedica culto de subserviência. O exemplo da humildade típica prossegue, sendo Jesus o excelso construtor da terra. O salmista Davi, no seu canto número 119, versículo 165, estabelecia que muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeços. E a lei de Deus é a do serviço ao próximo, com humildade pura e simples. A ambição financeira constitui outro difícil obstáculo para os chamados ao Senhor, ao campo da mediunidade. Isso porque, como medida preventiva a benefício dos próprios médiuns, com raras exceções, são eles situados em grupos familiares que lutam pela própria sobrevivência, a fim de se exercitem desde cedo nas austeras disciplinas da escassez, da necessidade, para superarem futuras conjunturas em que deverão movimentar com facilidade e honradez. Na convivência com a família difícil, são irmãos problema com a pobreza, acostumam-se de início ao silêncio, à renúncia, aprendendo paciência, adaptando-se ao clima das reclamações, das dificuldades com que defrontarão na família humana quando convocados ao trabalho na caridade cristã. O dinheiro, com que os seus possuidores transitórios supõem conseguir tudo o que lhes apraz, facilmente perturba tantos, se não armam de simplicidade e fé para o desempenho de seus mandatos morais, sociais, profissionais e espirituais. Podendo acelerar o progresso, produzir felicidade, o dinheiro, infelizmente, em muitos casos, tem contribuído para a desdita humana. Habilmente seduz, disfarçado com destreza pelos que o manipulam e conhecem as técnicas soezes de que ele é capaz para vencer resistências. Precavenham-se os médios contra a indústria dos presentes, isto é, do artifício da doação, de mimos, regalos, com que são brindados, a fim de que não sejam convidados à retribuição mediante os recursos cuja finalidade é bem outra, e dos quais se fazem mordomos, sendo chamados posteriormente a contas. O Senhor provê dos indispensáveis valores àqueles que o servem. Eu vou contar aqui, aproveitar esse espaço,
o que acontecia com Chico Xavier. Uma vez, se não me engano, foi o Denner, um costureiro famoso do Brasil, que foi ter com o Chico e teve dele as respostas que esperava, e ele quis presentear Chico Xavier com um relógio de ouro. Então o Chico falou assim: espera um pouquinho. Levou lá para dentro o relógio e trouxe abotoaduras de ouro, que deu para o Denner. Então o Denner entendeu que o relógio que ele trouxe seria dado a outra pessoa. Chico não ficava com nenhum presente que lhe traziam. Com educação, ele segurava aquilo e, assim que possível, passava a outra pessoa, para não ter o risco de cair na gaiola, na armadilha que traz o ouro, os bens materiais para os médiuns. Mas vamos continuar a nossa leitura. Se o clima em que o trabalhador irá respirar deve ser o do problema e da dificuldade, evidentemente este lhe constituirá a mais salutar oficina para a autoedificação, a que não se deve furtar. Conta-se que abnegado médium espírita, após atender a um consulente aflito que o buscara, rogando ajuda, logo se desobrigou com amor do concurso fraterno. À saída do companheiro, reconfortado, deparou com uma cédula delicadamente deixada presa a um livro na modesta mesa de trabalhos mediúnicos. Logo identificando a procedência do dinheiro, logo desconcertado, porém consciente dos seus deveres, saiu a correr, chamando pelo outro, dizendo: aqui está a sua nota. Você a esqueceu sobre a nossa mesa. Aceite-a, por favor. Reconheceu o conhecido gentilmente. Eu sei que o senhor tem muitos problemas, pelo menos utilize-a junto da família. Muito obrigado. O senhor sabe das nossas dificuldades, que solucionará quando oportuno. Depois, a família será experimentando as necessidades de que precisa evoluir. Mas eu insisto. Não, homem, por Deus, não derrube num minuto o que venho construindo há quase 30 anos. Após o primeiro deslize, o chamado momento de fraqueza, surgem outros, criam-se o hábito infeliz na prática da simonia, ou seja, comércio dos dons espirituais. Por fim, tem preferência os que podem melhor pagar, em detrimento dos filhos do Calvário, os quais devemos carinho e solidariedade. Transmitem eles em qualquer degrau da fortuna ou da miséria, do poder ou da escravidão, sem escolher outro que não seja o sinal do sofrimento. O exercício incorreto das funções genésicas, sua prática indevida, quaisquer deslizes da sexualidade, se transformam em martírio futuro, de que ninguém se eximirá no computo das consequências. O médium, por excelência, deve transfundir suas forças genésicas e, a critério de sua vontade disciplinada, transformá-las em energias vigorosas para o equilíbrio do espírito e maior potencialidade mediúnica. Obviamente, todo abuso moral e físico produz desgaste correspondente. Qualquer desgaste conduz ao exaurimento, não apenas das energias específicas, senão de toda a engrenagem física e psíquica do ser humano. Neste capítulo, o mau uso da exorbitação impõe viciações danosas, gerando vinculações infelizes entre os consórcios encarnados, às expensas também de comensais desencarnados que se instalam em processos de sórdida vampirização, exaurindo suas vítimas docilmente manipuladas. O matrimônio nobre, revestido dos ascendentes sagrados, do respeito e dignidade, é santuário de transfusão de hormônios, de forças restauradoras em que se harmonizam os que se amam, restabelecendo e mantendo compromissos superiores, mediante os quais se alam em júbilo as províncias da felicidade. O deslumbramento que a mediunidade enseja aos incautos e desconhecedores da doutrina leva-os a desequilíbrios da emotividade em relação aos seus portadores. Surgem, então, nesse período, as justificativas injustificáveis quanto a reencontros espirituais, a esperas afetivas que se tornam realidade, a afinidades poderosas, produzindo acompliciamentos de difícil e demorada reparação dos danos morais. Imprescindível vigiar as nascentes do coração, conforme a linguagem evangélica, a fim de não se iludir.
Se alguém chegar posteriormente aos compromissos já firmados, é porque o sábio impositivo das leis assim determinou, como corrigenda e reeducação dos faltosos. Em se tratando de afeições, afinidades espirituais, não há por que se trasladar para uniões perturbadoras, hábitos sexuais perniciosos, embora a princípio encantadoras, que sempre resultam em inevitável frustração, mediante a tardia amargura. O verdadeiro amor, a que não se flui, permanece intocado, superior, ascendendo em grandeza, crescendo em profundidade. Há muitas almas, sob severas disciplinas na terra, que vivem em revolta, procurando a água pura da afeição, e ao encontrá-la, tisnam-na, incontinente, tornando-a lodo. Diante desses corações, o médium deve proceder com atitude de amizade, preservando-se interiormente com afeição fraterna, em reserva moral, a fim de não se permitir leviandades que são sempre prejudiciais. Outras dificuldades diversas que atentam contra o apostolado mediúnico encontram-se e podem ser facilmente identificados por quem deseja ascensão moral e realização superior. Não examinamos aqui com mais detalhes os chamados vícios sociais, quais o tabagismo, o alcoolismo, toxicomania, excessos da mesa mediante ingestão abusiva de animais sacrificados, condimentados, preparações extravagantes, as negligências mentais e morais, como as conversações doentias, deprimentes e obscenas, cultivo dos pensamentos vulgares, o acalento de tendências negativas, a inveja, o ciúme, a queixa, o azedume, a maledicência e o reproche. A ira, o ódio, a cólera, pela sua perigosa perturbação, não necessita sequer de qualquer comentário, porquanto todos lhes conhecemos a gravidade e o médium, muito especialmente, não os pode ignorar, dando margem à inclinação dessa natureza, muito menos à sua instalação nefasta. O concurso da prece e da leitura salutar, que inspiram ideias e pensamentos ditosos, são anticorpos valiosos contra a virulência desses escolhos na santificação da mediunidade, enquanto a vigilância, através do trabalho paulatino e sistemático, ordeiro e constante, a ação caridosa e os contributos da solidariedade, como da tolerância, armam-no para a feliz execução dos serviços espirituais. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, afirmou Jesus, concitando-nos a solicitar ajuda e misericórdia divina, batendo as portas do bem com tranquilidade, buscando o Senhor por todos os dias da vida, recebendo as respostas dos céus, em paz, com felicidade, hoje ou mais tarde, consoante a insistência com que as perseguimos. Meus amigos, muitos conselhos. Seria bom reler este capítulo. Por aqui ficamos. Abraços e até breve.